Olá, na edição de hoje nós vamos falar sobre esporte, nós vamos falar sobre futebol, ou melhor, nós vamos falar com quem fala de esporte a vida inteira. Eu entrevisto Carlos Tischa, o famoso Tischa no mundo do esporte, que é comentarista esportivo, e vai contar para nós sobre as suas colunas e sua experiência de vida. Seja muito bem-vindo ao programa Movimento, Tischa. Olha, Marcelo, muito obrigado, uma honra para mim, né, conceder essa entrevista a você, porque eu te considero um ícone do jornalismo uberabense, que sabe mineiro, né? Pelas suas qualidades. Então, fico muito honrado em participar do seu programa. Obrigada, Tischa. E também a gente tem assim uma convivência, uma admiração. Eu também conheço o seu trabalho desde os tempos, nós somos colegas no Lavoura e Comércio, né? Com um grande mestre, bons tempos ali, que a gente estava naquela família Jardim, com o grande mestre Raul Jardim, né? Foi um tempo, né, gostoso de se viver, um momento, como diz aquele ditado, né? A gente era feliz, não sabia, né? Era muito bacana, a família maravilhosa, a família Jardim, consideração, né, pelo Raul, pelo Murilo, o Jorge, né, que foi mais cedo, até mesmo o Quintiliano, peguei um pedacinho do Quintiliano ali no jornal, a dona Zizi, uma família maravilhosa, ali era uma casa onde moravam, né, os proprietários do jornal, e a gente conviveu ali muito tempo, né, uma passagem maravilhosa dentro daquela empresa. E ali você também cresceu, fez várias atividades lá dentro, você entrou como na parte administrativa. Você trabalhou na parte administrativa, trabalhou na gráfica, né? Depois que você foi para a coluna, que nós vamos falar sobre Bico da Chacra. Comecei na gráfica, né? Ali no primeiro ano trabalhando como impressor, em seguida fui administrar a gráfica, né? Por muito tempo, inclusive. Mas meu sonho mesmo era escrever. Eu tinha uma vontade de escrever, eu li, né? Deliciava com a escriba do Ramon Franco Rodrigues. Era completamente diferente, era um cara que criava uma situação e ele era diferente, não era comum como os demais. Então aquele ali me deu uma paixão incrível. Eu insistia para escrever no jornal, depois de 5 anos na casa, né? Pedia ao Raul, ele falou assim, não tem como. Cuida da administração da gráfica ali, que é muito importante, mas vai fazer, nós já temos aqui vários, né, jornalistas que escrevem o jornal no esporte. Aí é uma página só, temos o Fará, eu mesmo, tem o Ramon com pílulas esportivas. E você vai ser mais um. Você vai escrever o que todo mundo escreve, coisa normal. Eu saí cabeça baixa, mas eu sempre insistia. A gente ia para o barzinho às vezes bater um papo, porque ele gostava muito de mim, e eu também dele. E a gente falava sobre essa situação, né, do jornal, de escrever alguma coisa, fazer alguma coisa. Aí o Ramon entrou na conversa e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um amador. Segunda-feira você tem 2 colunas, com mais umas 40 linhas para você escrever sobre o amador na segunda-feira. Futebol amador? Futebol amador. E aos sábados. Sábado você vai anunciar os jogos, né, do final de semana, na segunda-feira os resultados. Você topa? Eu falei, não, já fico satisfeito. Mas minha paixão é fazer uma coluna, eu não sei porquê, tem alguma coisa dentro de mim que eu preciso pôr para fora. E daí foi fazendo amador, e insistindo. E num belo dia, né, ele estava de bom humor, aquela mesa de reuniões do Lavoura bacana, ele estava sentado ali, eu peguei ele, né, e falei, Raul, deixa eu fazer uma coluna. Ele falou, vem cá, senta aqui. Eu vou deixar. Muito. Eu vou deixar. Mas não me faça o que todo mundo faz. Porque já temos. Você viu, o Fará é um cara espetacular, um jornalista famoso na época, né? Uhum. Ele é o pai do Cláudio Zaidan, meu amigo hoje, está na Bandeirantes. Ele faz uma coisa diferente. Você dá conta de fazer uma coisa diferente? Eu falei, eu não sei, eu vou tentar. Mas eu pensava, fazer diferente o quê? Como eu vou fazer diferente uma coluna? Eu não sei, não tem como, né? Eu fui num barzinho ao lado, tinha até hoje ali na Vigário Silva, né, o restaurante gaúcho, e conversando com uma pessoa, um tal de Sr. Geraldo, falei assim, não, mas você é um menino inteligente, por que você não coloca umas piadas entrelaçando assim as notícias normais, né? Eu falei assim, mas eu não sei fazer piada. Ele falou assim, não, sabe sim, o mundo é uma piada. Qualquer conversa brasileira cria uma piada em qualquer assunto político, de futebol. E eu falei assim, mas gente, eu vou te ajudar. Ele falou, vou te ajudar. Uhum. E ele fez ali umas 15 piadinhas.
E piadas relacionadas ao esporte, Não, ou piada de modo geral? A esporte. Mas aí eu falei assim, vou aproveitar. Eu peguei, escrevi alguma coisa sobre o Uberaba Esporte Nacional, uns 5 tópicos de cada, e coloquei 3 piadas entre, né? Foi intercalando. Os tópicos, intercalando. Vamos ter pro Raul. Acho que não dá certo, não. Não aprovou? Não dá certo. Você está de brincadeira comigo, gente? Não, é um jornal sério. Você está de brincadeira comigo. Então o Netinho passou e só rindo. Eu falei, mas gente, o que eu faço então? Aí eu insisti novamente, eu repeti aquelas piadas, né? Mudei um pouquinho, né? Na época. E insisti, ele falou assim, olha, eu vou fazer uma coisa com você. Eu vou publicar isso aqui na terça-feira. Dependendo do resultado. Vamos ver a repercussão. Você vai rezar, vai dar sorte. Mas eu acredito que não vai dar em nada. O Lavoura, uma circulação, né, fantástica naquela época, né? Na década de 70, uma coisa fabulosa. Eu peguei, fui em casa, né, caprichei direitinho, fiz aquilo ali e tal. Aí foi para a revisão, eu fazia revisão, o Murilo fez a revisão no dia. Murilo, mas o que é isso? Eu falei, uma coluna que o Raul ia fazer. Aí levou para o linotipo, foi na mão do Raul, falou, não, vou publicar hoje, dá um espaço para ele. Aí que a composição de linotipo todinha ali e tal, e acertou e colocou no jornal. Felizmente, né, acho que deu sorte. Deu sorte. Deu sorte. Que é a coluna No Bico da Chanca. No Bico da Chanca. O que é isso, No Bico da Chanca? Isso já é uma piada? Não, o Bico da Chanca, por exemplo, inclusive quando soltou essa coluna, aí já mandou fazer um clichê para mim, um desenho, é uma chuteira, um sapatão. Chanca é sapatão ou chuteira. Então a chuteira, ela dominando uma bola, né, de bico. Então eu coloquei Chanca, porque Chanca é realmente uma chuteira. Aí você já pôs Pode no bico. No bico da chuteira, né? Para não pôr chuteira, coloquei Chanca. E graças a Deus. Tem 40 anos a 40 coluna, anos. né? Lá no Lavoura, a partir dessa data, ele pediu para fazer mais uma vez, fiz. Aí eu comecei a passar apertado porque a questão da piada. Porque você tinha que manter aquela piada, né? Eu não podia pegar um livrinho do Ari Toledo e colocar ali. Né? Então eu fazia uma piada do jogador e tal. E li as coisas, passei a ler para tirar alguma coisa dali. Eu peguei lembrei do Sr. que depois de um ano por aí, ele faleceu, eu lembrava dele, gente, o mundo é mesmo uma piada. E hoje, nos tempos modernos, eu tiro meu amigo Mozart Rodrigues, o famoso Carrapicho, eu tirei ele como um exemplo. Eu converso com ele, eu já criei ali umas 3, 4 piadas, né? Você passou também a ser um observador desse lado cômico para transformar no profissional. Lado cômico, justamente, passei a observar, porque talvez eu tenho muito mais interesse em fazer uma piada do que fazer um tópicozinho sobre futebol, que é mais fácil. É como o Raul diz, isso é fácil, todo mundo faz. Eu quero uma coisa diferente. E graças a Deus, Evacira, a coisa fluiu, né? Fluiu. De 1974 a 2014, né? Está aqui com uma arte super bacana. E com essa máquina aqui, isso aqui é uma ilustração ou ela te pertence? Não, ela pertence à máquina que eu comprei na Arapuã, quando tinha Arapuã, na Rua Arthur Machado, 40 pagamentos. Por isso eu aproveitei, né, os 40 e coloquei aí, porque eu fazia em casa, né, porque no jornal não tinha um espaço para mim, um horário vago para mim escrever. Eu tomava conta, tinha outra atividade. Mas aí pegou e caiu na graça de todo mundo. As pessoas acompanham muito a parte hoje eu tenho mais facilidade, mas você deve ter mais, como você está falando, mais facilidade hoje para desenvolver ali a piada, mas muita gente abre para ler as piadas, né? Abre. Eu tenho muita gente que liga, passa e-mail para mim, gente, mas já mudou, por exemplo, alguém mandou uma piada para mim. Não, li essa aqui, por que você não coloca essa e tal, né? Já vira fonte. Já vira fonte, eu tiro a censura e tal, porque ali tem umas coisas meio pesadas, né? E vai fluindo, vai realmente filtrando o que tem que ser feito e foi uma crescente, muito bacana, né? Tisha, vamos falar aí, você tinha essa inclinação, esse desejo, essa insistência para trabalhar profissionalmente, né? Escrever sobre esporte, escrever sobre futebol. Mas quando que isso começou? Como que você teve esse interesse para fazer isso? O futebol sempre foi um presente na sua vida? Não, o futebol sempre foi um presente, porque eu nasci no bairro dos Estados Unidos, na Praça Carlos Gomes, mas desde pequenininho comecei, né,
10, 11 anos, eu vivia no estádio Antônio Dalsec, né, o campo do Independente. Ali comecei a treinar, jogar futebol e conviver com os jogadores, né? E fui aprendendo muita coisa, com treinadores, inclusive, famosos internacionalmente, que já passaram por aqui, que é o Filpo Nunes, Hector Roberto Grita. Eu gostava de ver aquilo, né? Foi um aprendizado espetacular. Mas eu sempre pensava, se eu não for jogador, não conseguisse ser um jogador profissional, ganhar dinheiro, porque na época eu não ganhava. Mas você tentava ser jogador? Tentei, joguei no juvenil, no amador, né? Mas eu não consegui. Fui treinador de futebol, inclusive do Independente, né? Consegui várias vitórias, títulos para o Independente. Mas eu gosto daquilo, gosto de viver aquilo. Mas, por exemplo, quando a frustração não foi de não ter sido jogador. Como treinador, eu sabia muito, né? Conheço do futebol, os esquemas, inclusive eu compro muitos DVDs, né, da Europa, já bem traduzido, inclusive. Para você ver o que é a parte tática, a parte técnica, a estratégia. Saber como é que escala um time, como é que tem o desenvolvimento do jogador no campo. Isso aí vem me ajudando muito, inclusive, porque eu tenho que fazer isso, porque eu comento futebol. Eu tenho que saber o que eu estou falando. E toda a vida eu gostei de fazer isso, é saber aquilo que eu estou falando, né? Para não falar. Hoje, a gente comenta espetacularmente, ninguém fala, tudo bem. Mas dá uma gafe na hora, aparece 1000 para contestar. Então eu faço isso, mas eu queria ser jogador, não consegui ser um profissional. Eu acho que também não perdi muito com isso, porque naquela época ninguém ganhou dinheiro. Mas hoje a história é diferente, né, Tisha? Muitos jovens aí estão batalhando para ser jogador de futebol pelo sucesso, pela fama, pelo dinheiro mesmo que vem ali. Mas não é para muitos, né? Tem muitos jovens talentosos que não conseguem entrar. Como é que você faz essa análise? Eu acho que 3% do jogador no mundo inteiro ganha dinheiro. 3%? 97% não ganha. Agora, quem ganha muito dinheiro, muito, né? Aí cria uma vontade, um desejo em muitas pessoas. E essa situação financeira, essa gordura financeira entre jogadores de futebol, ela começou a partir de 94, né? Que o Brasil foi campeão mundial, ali teve uma crescente. O Romário começou a ganhar dinheiro, né? Os jogadores foram transferidos para a Europa, já era uma crescente bem, né? Essas negociações todas, o Brasil com a Europa. Então foi crescendo, aí o dinheiro foi aparecendo. Mas antes, até 94, por aí, a situação foi bem difícil. O cara jogava, ganhava um dinheirinho, mas aquele dinheiro não dava nada, a inflação, né, atropelava, jogadores com um contrato de 5 anos, aquela defasava. E hoje não, hoje mas virou um grande negócio, né? Um grande negócio, grande negócio com empresários, com os cartolas. Inclusive o empresário, né? O empresário ganha muito dinheiro, haja vista que tem muitos clubes, né, de empresário. Até aqui no Brasil não vai ter como fazer por enquanto, a não ser que fizeram tudo. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma nova era de futebol, estão investindo nos Estados Unidos. E o dono de um time do Orlando City, Soccer, compraram o Kaká, agora levaram o Kaká para lá, tem dono, não tem presidente, tem dono. Com todo o time nos Estados Unidos, na Europa também tem isso, não tem uma presidência, não tem essa diretoria que comanda, o diretor de futebol, não tem nada disso. Tem um dono. É um dono como se fosse mesmo uma empresa, né? Ele responde, uma loja. Ele responde, né, pelas dívidas. Se o time quebrar, ele que vai pagar. Isso então, é bom, Tisha? Bom, inclusive na entrevista dele ele disse que comprou esse Orlando City por 110 milhões de dólares. Tem 2 anos e já está valorizado em 336 milhões de dólares. Uma crescente, né? Ele assume toda a responsabilidade. Lá o torcedor não são tratados como torcedores, porque ninguém definiu para quem vai torcer, não tem essa paixão daqui, são clientes, eles tratam o torcedor como cliente, trata muito bem a clientela e é rendável, eu estou muito satisfeito, isso é muito bacana. Plano de negócio, mas agora... Aqui no Brasil não tem jeito, porque como que você vai comprar o Flamengo? Como você vai comprar o Corinthians? Não tem como, a paixão é grande demais. E talvez as dívidas de Corinthians, Flamengo, Atlético, ela supera até o valor patrimonial do time. Esse é o grande detalhe. E Uberaba nós tivemos também, assim, temos alguns jogadores aí, né, que fizeram carreira fora. Dá para citar para a gente aqui alguns que se destacaram jogando futebol, saíram de Uberaba? Infelizmente, de uns 10, não tem mais, né? Estamos em 2015, 2000, até na década de 90,
o Uberaba conseguiu, né, exportar algum jogador. Mas grandes nomes, aqui no Uberaba, Paulo Rodrigues foi campeão brasileiro, foi para jogar no Bahia, jogou no Japão, foi campeão japonês. O Cansado, né? O Nariz, ele veio do Rio, né? Ele veio do Rio para cá, mas ele não jogou. Ele só trabalhou aqui em Uberaba como médico, né? Não chegou a jogar para o Uberaba Esporte. Não, aqui não, mas ele jogou fora, jogou né? Fora. Mas ele é de família uberabense. É, jogou no Vasco da Gama, né? E na seleção brasileira. Na seleção brasileira e ele é de uberabense. O Tonzinho foi um craque, o ídolo, né? O Tonzinho, para mim, foi o segundo maior jogador que o Uberaba já teve, né? Eu digo, pode ser o primeiro porque ele é da terra. O primeiro foi o Paulinho, né? Jogou até na década de 60 toda. Ele jogou, então ele foi um grande craque do Uberaba Esporte. Como ele não conseguiu seguir carreira para fora. Ele tinha uma coisa com o Paulinho Vilmontes, o goleiro. Eles iam para o São Paulo, Fluminense e voltavam. Por quê? Não queria ficar lá. É o regime, né? Que é a liberdade. Então, é o que eu estou falando, não achavam. Para se adaptar, né? Tinha dificuldade para se adaptar. A vida do time profissional. Preferiram ficar aqui ganhando mixaria, mas vivendo. Né? E acabaram realmente não ganhando dinheiro. O Paulinho morreu pobre em Belo Horizonte, o Vilmontes também morreu pobre aqui em Uberaba. O Tonzinho chegou a ganhar dinheiro, o Paulo Luciano foi um espetáculo, sem dúvida alguma. O Tati jogou no Palmeiras Internacional. E da nova geração? Não surgiu nenhum nome? Não. Às vezes a falta de oportunidade é também de interesse. Porque às vezes o jogador juvenil, os juniores do Uberaba, naquela época do Nacional, eles espelhavam algum jogador que estava lá. O Paulo Luciano, não, eu quero jogar igual o Tati. O Tonzinho, quero jogar igual o Paulinho. Hoje não tem quem se espelhar. Nós temos aí, por exemplo, tem o Patrick Cruz, que está tentando fazer uma carreira lá em São Paulo há vários anos, né? Ele é daqui de Uberaba. O Patrick, eu acho que, eu não sei, talvez ele não vai conseguir esse intento dele, né? Por quê? Porque ele esteve no São Paulo há muito tempo, no Corinthians, né? Foi emprestado a times do interior, não teve aquela crescente dentro do futebol. O futebol isso é em função o quê? Do talento, ou do apoio, do reconhecimento, ou do grupo que a pessoa está lidando? Você falou tudo, eu vou acrescentar mais a concorrência, né? A concorrência. Aqui em Uberaba, por exemplo, já tem um menino de 11 anos, ontem eu assisti um jogo lá no Independente, os pais, as mães, bacana esse incentivo, né? Calça chuteira no filho, calça meia, vai ela arrebenta, né? Você vai conversar com ele e fala assim, não, eu já quero sair daqui, vou para o Real Madrid. Mas não é nada disso, né, o Barcelona. Então, eu acredito o seguinte, tem que ter uma base, tem que ter um crescimento. Aqui em Uberaba é o seguinte, tem o começo e o fim, não tem um percurso. O mais difícil é o percurso. É você cuidar do jogador, lapidar o jogador. Mas também não tem muito apoio, eu escuto de várias pessoas que eu entrevisto, falta muito apoio, patrocinador. Precisa de apoio, né? Precisa de dinheiro para manter isso aí. Porque no começo é o entusiasmo, né? Sim. Aí o percurso não tem, porque não está definido uma situação, principalmente a financeira. E o fim, ele vai jogar futebol amador depois. Não segue um profissional, porque o futebol amador tem time aqui para jogador, paga até R$500 por jogo, né? Ele vai jogar no Uberaba Esporte, trabalhar todo dia para ganhar 2.000. E sendo que no final de semana eles ganham, né, 500 por partida, não todos. Então eles preferem realmente essa liberdade. Mas então é a falta de trabalho. O Uberaba está tentando fazer isso, o Nacional está tentando fazer isso, mas não tem. O meio ele é muito complicado. Porque se tivesse realmente, esse se é complicado, ele está sempre no meio. Se alguém, por exemplo, mantesse uns treinamentos com profissionais adequados, para manter isso aí, esse meio, eu acho que aqui em Uberaba poderia ter times, bons jogadores, porque tem bons jogadores aqui. E poderia, inclusive, ganhar dinheiro com esses jogadores, né? Então não tem. O menino começa, ele fala, não vou mais mexer com isso. E não tem calendário também, né, Vacina? Não tem calendário. Pois é, mas o que falta, então? Eu ia te perguntar qual que é o grande desafio para o Uberaba ter um futebol, assim, forte mesmo, ter bons profissionais, bons clubes. A grande dificuldade. Falta a lapidação do talento. Do talento, porque nós temos... Agora, isso custa. Custa. Não é nada... Por exemplo, tempos atrás, vamos supor, quando surgiu o Tonzinho, era praticamente, né, de grátis, né? Acho que o jogador não pensava tanto em dinheiro naquela oportunidade, ele pensava mais em jogar, para depois acertar um contrato. Hoje, a primeira coisa que vem na cabeça é cifras. Eu acho que, por exemplo, tem muito talento aqui. O neto do João Batista Rodrigues, um menino de 11 ou 12 anos, joga muita bola.
joga muita bola. Agora, ele tem que ter realmente um apoio da família e de quem está trabalhando com ele. Porque ele não pode ir para mão de qualquer um, por exemplo. Eu sou treinador. Não, você não tem uma visão, não tem um conhecimento, não tem um olho clínico, né, para dirigir o garoto, dar o crescimento ao garoto. Então, isso aí é complicado. Então, essa situação, ela tem que ser revista. Eu acho que pedir apoio, por exemplo, a prefeitura já tem muitos problemas. Eu acho que tinha de ter um parceiro interessado nessa situação. Da iniciativa privada? Pode ser. Por exemplo, olha, vamos montar um time. Você confia no Uberaba Esporte? Confia que está dirigindo o Uberaba Esporte? Estou citando o Uberaba Esporte, mas tem o Nacional. Você confia? Confio. Então vamos investir nesse grupo. Vamos vender esse garoto aqui por 1 milhão. Você tira 800 para você, fica com 200. Ou 400, 600. Esse seria o grande, né? Eu acho que um compromisso desse com a iniciativa privada, eu acho que daria certo. Nós falamos das dificuldades. Não tem dinheiro. Agora, tem uma paixão mesmo pelo futebol, né? Que isso é generalizado, faz parte mesmo do nosso país, mas existe também o encantamento. E qual que é o encantamento que tem o Uberaba pelo futebol, que as pessoas também insistem, promovem, tentam investir, acreditam? Tem um encanto, tem um lado bonito, né? Tem um lado bonito. Agora, tem um lado, além desse lado bonito que as pessoas podem ajudar, tem um lado confiável também, né? A transparência de quem dirige. Por exemplo, tem o dinheiro, por exemplo, vou colocar 1 milhão nesse clube aí, ele vai ser destinado a quê? Aí você pode ver que o dinheiro começa a sumir de um lado, sumir do outro, e o investimento, né, que foi proposto, ele não tem rendimento. Então tem esse detalhe. Agora, o futebol, ele é mágico, né? Ele é uma arte. Ele é incrível. Você é um malabarista com os pés, driblar, chutar, a bicicleta, né? Coisas lindas. Então, eu acho que tem que ser valorizado. Então, esse é o encanto do futebol. Agora, o sonho, ele está sendo muito maior do que a realidade. Talvez é um sonho assim, até curto, deita, dorme, já sonhei que eu era jogador, sonhei que eu fiz isso, e que lá apaga. Então, a realidade era bem outra, né? Com os pés no chão. Então tem que ter esse trabalho. Tinha aqui o Triângulo com o Camon, ele pensou em fazer realmente, ele construiu um centro de treinamento aqui no Uberaba. Tem lá, inclusive vai vender, eu acho. Então ele pensou na crescente com apoio, com conhecimento de gente que sabe trabalhar no esporte. Ele conseguiu ser campeão da cidade, né, de juvenil, de júnior, e disputou o Campeonato Mineiro. Mas aí acabou o apoio, acabou o Triângulo. Esse é o grande detalhe. O percurso ele é complicado. Se ele não tiver realmente um apoio financeiro de quem tem interesse. Eu já citei várias vezes, por exemplo, se eu tenho um filho que ele joga bola, eu sei que ele joga bola, ou um neto, você vai estudar, mas você vai ficar por conta de futebol também. Eu vou te bancar. Então aquela insistência, eu não vou mandar você para São Paulo, para o Corinthians, para o Flamengo, porque lá, igual você, tem 200 ou mais. Então, se você sair pronto daqui, se estiver jogando o Uberaba vai ganhar um dinheiro e você vai ganhar, sai valorizado, como sair no Tonzinho, Paulo Ceni, Marquinhos Cavalão e muito. Mas não deixar os estudos, né? Não deixar porque a gente não vai só marcar um alvo, né? Sim. Pode acontecer uma coisa que a gente não espera, que é futebol. Eu acho que ele é sorte, competência, né? Talvez muito mais sorte do que a competência, porque eu já vi muita gente que não tem competência, não tinha competência, inclusive para jogar, mas ficaram bem em situação. Aproveitaram as oportunidades, né? Tiveram sorte de ter alguém para conduzi-los. E talvez muita gente boa de bola não deixar de lado, ter algum defeito ou outro, e talvez não tenha interesse do empresário segurar, porque talvez ali a família não entende com o empresário, você não vai levar meu filho para lá porque você vai ganhar mais do que eu, tal. Tem essas coisinhas. Então, há esse embargo, mas eu acho que se tratar bem daquilo que você vai ver que vai render, a sua produção vai ser muito boa, né? Esses criadores de craques, eu acho que não tem problema, mas a maior parte é financeira e o apoio da iniciativa privada. Tigi, há alguns anos você está no Grupo JM, você continua com a sua coluna, né, no Bico da Chácara, lá no Jornal da Manhã, e você também tem um programa na Rádio JM, que é a Biografia do Craque. Isso consiste em quê? A biografia do craque? Você faz entrevistas com uma entrevista, né, ao vivo, uma entrevista ao vivo. E
Um jogador, alguém, né? Não sou um jogador de futebol, mas ele é mais focado no futebol. Mas pode ser um técnico? Pode ser um técnico, já foi muita gente. Pode ser um torcedor também? Um torcedor. É história, é um programa de histórias, né? Como ele foi, na sua nascente, como ele foi criado para torcer para um time de futebol, ou como ele nasceu para jogar futebol. Então, isso aí o jogador vai ali e conta toda a sua história. Então, isso é também uma valorização, né? Um reconhecimento à história, como você falou. Eu saio de lá, às vezes, até emocionado. Por quê? Porque eu tenho levado gente do passado. Do passado significa? Jogador que já jogou, encerrou a carreira há muitos anos. E eles chegam lá e falam assim, mas ninguém sabe quem sou eu, ninguém me conhece. O que eu venho fazer aqui? Como é que eu... Eu falei assim, não, vamos fazer um teste. Eu levei um tal de Gomes, tem apelido de Macaco, Gomes Macaco, jogou no Fabrício, né? Foi pro Nacional. Ele falou assim, gente, eu joguei até 1961. E colocamos ele no ar, começamos a conversar e choveu de telefonema, né? Ele também ficou surpreso, então? Ele ficou surpreso, falei, gente do céu, mas lembram de mim? Eu falei, lógico, você tem um passado, você fez história. E ele sai de lá, o que me emociona é que o cara sai de lá satisfeito. Me procura, vem jantar aqui, não é nada disso que eu quero é mostrar quem é você. O Armando Paulino foi goleiro do Belaba Esporte. Ele saiu de lá uma satisfação incrível. Porque, como você falou no início, assim, às vezes quando comete um erro, né, aquilo repercute muito, né? Mas as pessoas assim, que acertam, que estão no anonimato, ser reconhecido também, isso... Não, coisa linda. Levei o Renato Caetano, né, o doutor Renato Caetano, foi presidente do Beraba. Uma satisfação imensa, ele quase morreu pelo Belaba Esporte com um acidente. Tito estava para cá, foi lá torcer para o Beraba, levar seu time do coração. Muito bacana, o Paulo Gianvecchi, né? Djalma Santos, né? Contou sua história, teve participação do Ademir da Guia, aqueles jogadores do passado. Mesmo quando o Tonzinho esteve no programa, aqueles jogadores do Santos que jogou com ele naquela época, né? Telefonaram e a gente bateu um mau papo com ele. Porque hoje a comunicação ela ao alcance de todos, né? Na internet, você vê o programa, participa do programa, escuta o programa. Então, isso aí enche de satisfação, principalmente a gente. Eu fico tão feliz. Você tem 12 anos de rádio, né? Na sequência, sim. Na sequência, sim. Mas eu trabalhava com Moura, ia uns 3 meses, né? Parava, não voltava mais. O Lavoura não me dava tempo. Ele, vamos dar uma sequência. Eu falei, não tem jeito. Minha paixão... 12 anos assim intercalados? Não, 12 anos agora é na sequência. Ah, né? na sequência? Eu já peguei com então Moura. Tem mais tempo, é? Não, tem. Lá no Jornal da Manhã eu estou desde 2009, no rádio. Né? São aí, vai fazer 6 anos, né? Mais 4 nas 7 Colinas. E anteriormente, eu ia lá, comentava um jogo, depois não ia mais. Ia 2 meses na programação da rádio, não voltava mais. A falta de tempo e talvez o interesse não era tanto. Não era tanto porque eu sou apaixonado de jornal. Né? Sou apaixonado de jornal, sem dúvida alguma. A mídia impressa, ela é fantástica. Ela é fantástica. É ali que você prova o seu valor. Por que você define? Porque ela é assim, todos são um documento, mas a mídia impressa você documenta diferente, você pega, guarda, lê, relê, a pessoa leva, te apresenta. É por isso? Tem isso. E outra coisa, ali você mostra seu conhecimento, porque falar uma coisa, escrever outra. Né? Se eu for escrever sobre essa entrevista de hoje, eu não vou escrever do jeito que eu estou falando, né? Exatamente. Completamente. Então a gente mostra o talento, o conhecimento, e eu acho que ela é bem mais valorizada. Tisha, mas me fala aí das mulheres, né? Não tem mulher no futebol, nessas mulheres entrevistadas, como é que as mulheres estão? Porque nós temos jogadoras de futebol aí, né? Até times nacionais. Mas como que elas estão se comportando nesse esporte que antigamente era um esporte extremamente masculino? Eu sempre, na biografia, eu faço 50 perguntas, né, no toque de primeira, com o entrevistado, e tem um item que fala sobre mulher no futebol. Eu pergunto a ele qual a importância da mulher no esporte. Se uma jogadora fala no futebol, todos eles apoiam a mulher dirigente. Hoje nós temos a candidata no Nacional, que é mulher, a Janaína Sudário. Exato. É uma pessoa inteligentíssima. Nós temos na arbitragem, muitas mulheres, elas se impõem. O Flamengo já teve uma presidente, né? E tem dirigente de futebol. Aqui no futebol amador nós temos também mulher presidente de time,
E nós temos muitos comentaristas também. De alto, eu acho. Nós temos até uma musa aí que foi na TV Globo, né? Aí na Olimpíada, né? Tem a Renata Fã, ela é um espetáculo, é um espetáculo. A Globo está cheia de apresentadoras, né? E dando um maior show de bola. Eu acho a mulher fantástica. Eu acho que a mulher ela é mais verdadeira do que o homem em várias situações. Ela na arbitragem, ela não quer errar. Ela não quer errar de maneira alguma. Eu acho que ela é mais perfeccionista, exige mais dela. Um erro dela, acho que complica a situação dela. Ela fala, não errei, não posso errar. Será que é porque ela sabe que ela é mais julgada e mais vigiada também, e as pessoas vão falar assim, é porque foi mulher? Faz parte. É um preconceito, né? Mas ela fala, eu não vou errar, eu tenho que trabalhar em cima ali. Ela de assistente, ela tem que bandeirar em cima, acompanhar a linha. E elas fazem isso, eu acho, com mais perfeição do que o homem. Eu digo assim, por exemplo, a gente está no meio, a gente tem mais jogo de cintura, inclusive, o homem, né? Para sair fora de uma situação, tal. Usar a malandragem no bom sentido, acaba sendo igual, mas a mulher ainda não tem isso. Ela não tem isso, ela é bem séria. Aqui na Liga Uberlândia de Futebol nós temos mulheres na arbitragem e dando show, e procurando fazer certo, correto. E eu acho que o respeito é bem maior. Para o trabalho dela? Para o trabalho dela, muito maior. Porque as pessoas se conhecem, que elas entraram, e não para errar, e não para, por exemplo, fazer uma arbitragem imparcial, né? Ela vai trabalhar com aquela certeza que ela está fazendo, aquele aprendizado. Ela emprega muito mais as regras, talvez, do que o próprio homem. O homem também, quando ele quer apitar em cima. Agora tem a sorte também, porque a arbitragem, por exemplo, ela tem um segundo para decidir um lance, né? Um lance. É rápido, né? É rápido, ela tem que dar o pênalti ou não dar o pênalti. E a gente fica criticando, né? Na televisão, os comentários, vamos passar mais uma vez, passa 10 vezes, foi pênalti, não foi. Aí fica bem mais fácil, né? Do que no momento ali você apitar e definir e manter a decisão, né? Manter a decisão. Por isso que eu acho a mulher no esporte ela é de suma importância. Agora, ela, por exemplo, no rádio, na televisão, no jornal ainda não vi. Mas eu acho que o encanto delas, por exemplo, elas apresentam o programa numa alegria, é completamente diferente, né, do homem, né? Parece que tem uma luz ali iluminando. E são um programa mais gostoso, mais colorido, né? Mais cinematográfico. Muito bacana isso, essa questão da mulher dar um programa mais, né? Narrar um programa, apresentar um programa de uma maneira mais colorida, mais cinematográfica. Bom, nós estamos terminando, né? Eu entrevistei aqui o Tisha, comentarista esportivo, que em 2014 fez 40 anos com a sua coluna No Bico da Chanca, que faz maior sucesso. Ô, Tisha, muito obrigada por você estar aqui. Olha, eu que agradeço, Brasília, foi uma honra. Você sabe que eu sou seu fã desde 1900 e bolinha, né? Você realmente é um fã-clube, isso é mútuo. Presidente do fã-clube, né? Então, eu estou muito honrado, muito feliz, né? De estar participando desse programa. Eu até falei para minha esposa hoje, quando eu vim para cá, falei, olha, estou feliz. Evacira, eu conheço ela há muitos anos, né? Sua capacidade como jornalista, como pessoa, né? Já passou por alguns momentos difíceis, vem se recuperando pela sua capacidade, pela a sua elegância, né? Pelo seu equilíbrio, que isso é muito importante numa pessoa. Então, por isso que eu te admiro muito. Muito obrigado. Eu fico muito honrada também, porque é um esforço diário e permanente, né? Para a gente enfrentar e ter, assim, a condição de estar fazendo. E esse programa Movimento, com as pessoas que eu trago aqui, que eu faço essas entrevistas, e hoje com você, que deixou uma história muito rica, muito interessante, muito bonita sobre o nosso esporte, o nosso futebol de Uberaba e do Brasil, e com algumas referências internacionais também. Muito obrigada por sua companhia e até breve.